Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. É uma alegria estar com vocês aqui nesse congresso de 50 anos da Renovação Carismática no Brasil. Eu sou o Tatá, participo da Renovação Carismática desde 1971, janeiro de 71. Já faz um pouco de tempo. Eu me recordo bem dos começos, né? Quando o Padre Eduardo veio para o Brasil, trouxe a renovação, trouxe um livro, entregou para o Padre Haroldo. O Padre Haroldo começou a fazer algumas experiências de oração, e depois, quando o Padre Eduardo volta dos seus estudos nos Estados Unidos, ele começa a realizar experiências de oração pelo Brasil, isso aí por volta dos anos de 1972, 71, 72, e a renovação se espalhou pelo Brasil. Então, eu acompanho desde o começo essa aventura toda da renovação. E para mim é uma alegria poder participar com vocês desse congresso, que é celebrativo dos 50 anos da renovação carismática no Brasil. No mundo, nós sabemos que foi em 67, nós já fizemos os 50 anos. Quem vai estar conosco também é o Reinaldo. O Reinaldo vai falar um pouco mais sobre essa graça, essa corrente de graça, inaugurada na Igreja, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, e que tem feito tanto bem, e que o Papa Francisco tem solicitado um empenho maior nesses últimos tempos. E o Reinaldo, que conhece mais a renovação do que a gente, porque o Reinaldo está desde o primeiro derramamento do Espírito Santo, quando o Espírito pairava sobre as águas. Desde aquela época ele está na renovação carismática. Eu estou aproveitando para falar dele, porque ele vai falar de mim depois também, então eu já descobro as coisas e aí a gente fica mais ou menos ajeitado. O batismo no Espírito Santo é a grande característica, identidade, tesouro da renovação carismática. Todas as coisas da renovação carismática, seminários, experiências de oração, grupos de oração, tudo estão em função ou estão em relação ao batismo no Espírito Santo, que é a grande graça, é o grande tesouro e a característica e identidade da renovação carismática. Mas o batismo no Espírito Santo, na realidade, é uma introdução a uma vida nova. A partir da experiência do amor de Deus em nosso coração, a partir da experiência do Espírito que nos habita, nós entramos numa nova relação com Deus e, consequentemente, numa nova vida. Vida nova é a consequência do batismo no Espírito Santo, é onde nós devemos estar vivendo. Porque se nós formos viver a partir simplesmente das emoções continuadas ou provocadas ou reprovocadas, nós não vamos viver uma vida cristã autêntica, nós vamos viver um emocionalismo cristão que nem sempre nos leva à conclusão ou à realização daquela nossa vocação fundamental, que é a vocação à santidade. E a vida cristã é a vida santa. A vida cristã é tender para a santidade, é caminhar em busca da santidade. É exatamente isso que eu quero falar com vocês sobre, nessa manhã, essa nossa vocação fundamental à santidade. Nós somos chamados a ser santos, e não podemos pedir ou imaginar outra coisa para nós, senão a santidade. Essa santidade que é a que Deus nos chama. Nós conhecemos na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, que ele diz: a vontade de Deus a vosso respeito é a vossa santificação. Também na carta aos Efésios, a gente pode tomar esse texto como início de nossa reflexão. Na carta aos Efésios, no capítulo 1, nós encontramos na carta aos Efésios um hino cristológico, um hino de introdução a essa carta, um hino litúrgico, cristológico daquela época, onde São Paulo elenca as bênçãos que Deus nos deu em Jesus Cristo. Ali ele vai falar sobre as bênçãos que Deus nos concedeu em Jesus Cristo. Logo no capítulo 1 da carta aos Efésios, a gente pode tomar, a partir do versículo 2 para a gente, o versículo 1 para a gente poder ter o contexto inteiro do texto. A carta de São Paulo aos Efésios começa assim: Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que moram em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda bênção espiritual nos céus em Cristo.
Aí Paulo começa a falar quais são essas bênçãos espirituais que Deus nos concedeu em Cristo. A primeira, nele Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Essa é a nossa vocação. A vontade de Deus é que a gente viva essa santidade. Para isso Ele nos chamou desde o começo dos tempos. Ele nos chamou para sermos santos e íntegros em Cristo no amor. Essa vontade de Deus de nos fazer santos como Ele, de sermos santos como Ele, vem desde o Velho Testamento. No Levítico, no livro de Levítico, no capítulo 11, fala isso: sede santos como Deus é santo. Então, há uma revelação desde o Velho Testamento ao Novo Testamento que Deus quer que a gente seja santo. E a santidade que Ele espera de nós não é outra senão a santidade dEle mesmo. Ele quer que a gente seja santo como Ele é santo. Ele não quer uma meia santidade, uma santidade arranjada, meio termo. Não, Ele quer uma santidade semelhante a dEle. Ele quer que a gente seja santo como Ele é santo. E o que é essa santidade de Deus? Kadosh, santo. Lá no livro de Isaías, santo, 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 o Senhor. Esse nome santo tornava a presença de Deus maravilhosa, extraordinária no meio do povo. Fazia com que os sacerdotes temessem, tivessem medo de estar na presença dessa santidade e morressem. Tremenda era a santidade do Senhor, tremenda é a santidade do Senhor. Essa santidade que impregnava o tabernáculo, que impregnava a tenda da aliança, essa santidade que tornava os homens pasmos diante do Senhor. A santidade de Deus, Ele quer para a nossa vida. E o que é essa santidade de Deus que Ele espera de nós? A santidade de Deus, a palavra santidade, quer dizer diferente, totalmente diferente, separado, diferente daquilo que a gente é. Essa majestade, essa honra, esse poder que constitui a santidade de Deus, torna Deus totalmente diferente daquilo que nós podemos imaginar. Santo Agostinho fala que nós não imaginamos quem seja Deus, nós temos uma pálida ideia de quem seja Deus, porque Deus é totalmente diferente disso que nós pensamos ser Deus, porque Ele é santo. Ser santo é ser diferente desses projetos humanos. Ser santo é ser diferente dessas ambições humanas que nós carregamos em nosso coração. Por isso a santidade de Deus, que é ser diferente, totalmente o outro, a alteridade absoluta, essa santidade de Deus, ser diferente daquilo que o mundo nos propõe, é essa santidade que Deus quer para a nossa vida. E nós precisamos perseguir essa santidade. Não podemos reduzir a santidade de Deus, a santidade que Deus quer para nós, a simplesmente um comportamento moralista, de não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo, porque isso é muito pouco diante daquilo que Deus é santo. Deus é muito mais santo do que simplesmente um comportamento moralista que é consequência da consciência que nós temos de viver a santidade de Deus, de viver aquilo que é diferente, aquilo que não é a proposta do mundo, aquilo que é a proposta de Deus. Santo é o que nós devemos ter no nosso coração. E na realidade, essa aspiração de santidade é o que o Espírito Santo coloca em nosso coração. Essa aspiração de viver uma vida significativa, uma vida de sentido, uma vida que tem como sentido a eternidade, que tem como sentido o valor de Deus. Isso que Ele quer para a nossa vida. Isso é a santidade que nós devemos buscar, é a santidade que é plantada em nosso coração pelo Espírito Santo que nos habita. Mas, apesar de conhecermos tudo isso, muitas vezes nós temos algumas visões equivocadas a respeito da santidade. E essa visão equivocada da santidade aparece sobretudo porque nós interpretamos de maneira não contextualizada uma expressão muito importante do Novo Testamento. No Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5 até o capítulo 7, nós encontramos ao final das bem-aventuranças uma expressão importante de São Mateus, que fala: sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. E essa ideia de que a santidade de Deus é a perfeição,
acabou entrando dentro da nossa espiritualidade. Nós lemos esse versículo fora do contexto que vem antes, que é o amor. Então nós começamos a entender a santidade como perfeição. E uma perfeição de comportamento e uma perfeição, muitas vezes, simplesmente moralista. E por causa dessa mentalidade, muitas vezes nós nos afastamos daquilo que é a própria santidade. Veja, quando Deus é revelado a nós, Ele é revelado como bom, a bondade, o amor. No Velho Testamento, em nenhum lugar nós encontramos que Deus é perfeito. Nós encontramos que Deus é bom, é poderoso, é justiça, é amor, mas nunca que é perfeito. Porque essa ideia de perfeição, na nossa visão, acaba reduzindo até a questão de Deus. É claro que Deus é perfeito. O Catecismo Romano coloca logo no começo da definição de Deus: Deus é um ser perfeitíssimo, criador do céu e da terra. Mas nós traduzimos esse perfeito não por plenitude, porque no Velho Testamento ou na teologia, perfeito é plenitude, pleno. Nós traduzimos perfeito por sem defeito. E aí nós começamos a entender a santidade como não possuir defeitos. E começamos a ter uma visão da santidade, uma visão puramente moralista. Não ter defeitos, absolutamente, não ter defeitos. Ora, e aí começamos a combater os defeitos e não as causas do defeito. E começamos a olhar os imperfeitos também com olhos da perfeição. Então nós começamos a jogar fora pecado e pecador. Aquele que peca é imperfeito, imperfeito, então não presta. Então nós começamos a identificar pecado e pecador, começamos a identificar a nossa vida como santidade e perfeição, e começamos a viver uma vida puramente moralista e não uma vida santa. Embora a santidade nos obrigue a viver de maneira, que está aqui, de maneira íntegra, de maneira a não cometer pecados. Mas a visão que se tem da santidade como perfeição pode nos levar a alguns problemas que o Papa Francisco apresenta. Sobretudo nessa última encíclica do Papa Francisco, a última encíclica, na encíclica Evangelii Gaudium do Papa Francisco, que é um programa de seu governo, já há alguns anos, ele fala que essa visão cristã do perfeccionismo pode gerar na nossa vida 3 problemas que acabam atrapalhando a verdadeira vivência cristã. A primeira coisa que ele aponta, ele fala do pelagianismo. Ele chama até de neopelagianismo. Quer dizer, buscar a perfeição a partir do nosso próprio esforço, corrigindo todas as nossas falhas e defeitos a partir do nosso próprio esforço. Esse pelagianismo foi uma corrente herética já condenada pela Igreja, que busca a perfeição através de uma disciplina rígida, muitas vezes até fugindo do convívio social, do convívio com outras pessoas. O Papa fala que nós corremos de novo esse perigo. E de uma certa maneira, nós que possuímos a experiência da presença de Deus em nós corremos esse perigo de querer fazer da santidade simplesmente um cumprimento de regras, e dessa maneira nós estaremos sendo santos. O cumprimento de certas ordens, de certos valores, e dessa maneira nós estaríamos vivendo a santidade, reduzindo a santidade ao nosso esforço. Esse neopelagianismo que o Papa condena e fala que nós hoje em dia corremos o risco, ele nos leva a um outro problema que o Papa também apresenta, o problema do neofarisaísmo. O neofarisaísmo. Vivemos um farisaísmo, que é uma prática perfeccionista e não a misericórdia, o amor. Aí nós vivemos um cristianismo baseado em regras, em procedimentos, em cumprimentos, em detalhes da liturgia, em detalhes da vestimenta. Vocês sabem que o farisaísmo tinha 600 e tantas regras, e você tinha que cumpri-las todas elas para ser um bom fariseu, que via desde a maneira de lavar as mãos até a maneira de cumprimentar os outros. E aí começa a viver regras, e nós começamos a falar: para ser santo, para ser santo, você não pode escutar música do mundo, algumas nem vale a pena escutar, de tão ruins que são.
né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode, achando que exatamente esse cumprimento dessas regras absolutas nos tornam santos. E aí, por conta de cumprirmos absolutamente essas regras, passamos a criticar aqueles outros que não cumprem essas regras, porque nós somos os puros. Farisaísmo quer dizer isso, os puros. Então nós não nos misturamos com o mundo, nós não podemos nos misturar com o mundo. Ora, aonde você vive? Num pé de couve? É num pé de couve que a gente vive? Nós vivemos no mundo. E as nossas relações são com o mundo. Nós trabalhamos no mundo, vivemos no mundo, moramos no mundo, respiramos no mundo, comemos no mundo. As nossas relações com o mundo têm que ser relações de santidade, e não de relações de corrupção e pecado, mas é no mundo. Ausentar-nos do mundo não nos faz ser santos, a não ser que você tenha uma vocação cenobítica, contemplativa, que é uma outra questão. Mas a nossa vocação leiga é, sobretudo, viver no mundo. Viver no mundo a partir de critérios e valores diferentes daqueles que o mundo nos propõe. Por isso é sermos santos, sermos diferentes dos critérios e valores que o mundo nos propõe. Mas isso não é ficar fora do mundo, não é ficar fora daquilo que se constitui a nossa cultura, a nossa vivência social. Então, esse farisaísmo que muitas vezes nós presenciamos dentro do nosso movimento, presenciamos dentro de nossas comunidades, que valoriza muito mais as regras, os procedimentos, do que realmente os valores morais. E achando que ser santo é isso, é viver, né? Eu vejo de vez em quando alguns que têm uma preocupação de colocar as mãos postas de tal forma que os dedos estejam exatamente simétricos uns aos outros, porque se escorregar um pouco, pecado mortal, né? Não pode. Aquelas... Pelo amor de Deus, né? Eu vejo de vez em quando umas meninas, pelo amor de Deus, né? Tão lindas e tão escorridas, né? Porque não pode pintar os beiços porque é do mundo. Aí fica aqueles beiços desbotados, né? Não pode passar massa corrida na cara porque é do mundo. Aí fica aquele negócio feio. Não raspa o sovaco, que a piaçava. É santidade. A santidade não está nisso, não está nessas regras, não está no esforço pessoal, está em viver a vida a partir de outro critério, o critério de Deus. Viver a vida que Ele nos deu, no lugar onde Ele nos pôs, a partir dos critérios de Deus e não dos critérios do mundo. Sermos diferentes, porque Deus é totalmente diferente. Por que Ele é totalmente diferente? Porque Deus é santo. E é exatamente isso que Ele quer para nós, que a gente não viva de acordo com esses princípios, esses critérios que na realidade não nos levam à eternidade, porque somente os valores eternos nos levam à eternidade, e somente Deus é o valor eterno que pode nos levar à eternidade. Então a nossa vida tem que ser baseada nesses valores, e não nos valores mundanos, os valores seculares. Por isso o santo é aquele que é totalmente diferente do mundo, aquele que vive de maneira diferente do mundo. E por isso os santos escandalizam o mundo, porque não vivem conforme o mundo. Mas isso não implica que a santidade se reduz a regras, ao esforço, ao sacrifício pessoal só para alcançar algo pelo próprio esforço, não considerando a graça, não considerando o próprio Deus. Além desses dois perigos, do pelagianismo e do farisaísmo, o Papa Francisco ainda fala de um terceiro perigo. Ele fala do puritanismo, que é uma antiga heresia também na igreja, chamada jansenismo, né? Que é o falso moralismo perfeccionista, que na realidade acaba escondendo o orgulho e a soberba. Nós brincávamos na comunidade lá em Pouso Alegre, nós tínhamos dois irmãos, aliás já falecidos. Ele falava um para o outro assim, um chamava Sebastião, o outro chamava-se Celso. O Sebastião falava para o Celso assim: ei Celso, na verdade e na humildade ninguém vence nós. Aí o Celso respondia: só nós, mas ninguém. Brincando, né? Isso é puro orgulho, pura vaidade, né? Então,
esse puritanismo, esse medo de se abrir as coisas aos outros, aquilo que é bom que está no mundo, porque Deus criou todas as coisas e viu que todas eram boas. O problema é o mau uso das coisas boas, né? Essa visão puritana, fechada da santidade, na realidade, muitas vezes é um moralismo perfeccionista que esconde o orgulho, que esconde a soberba. Gera uma falsa piedade, uma falta devoção, escrúpulos de consciência. São as coisas que nós vivenciamos, e isso não é a santidade. Essas visões que nós temos de santidade, a partir de critérios pessoais, de critérios puramente morais, vem de uma falsa visão do pecado. Uma falsa visão do pecado. O pecado é visto simplesmente como uma imperfeição. Pecado como uma imperfeição. E o pecado não é uma imperfeição. O pecado é um erro, um equívoco de alvo, amártia, que se fala no grego, amártia, quer dizer, errou o alvo, errou a finalidade, equivocou-se no sentido. Então, o pecador é aquele que errou o sentido, errou o alvo, está equivocado em seu caminho. E não se pode condenar o pecador, vai se condenar o pecado, porque o pecado é o que desvia o pecador do seu caminho. E o pecador tem que ser recuperado para o seu caminho, tirado do pecado. Mas essa visão perfeccionista, pelagiana, essa visão farisaica, acaba fazendo com que a gente identifique o pecado com o pecador e acabe condenando tanto um quanto o outro. É aí quando o Papa fala: quem sou eu? Se um homossexual vem procurar a igreja, quem sou eu para condenar? Aí uma parte da igreja saiu em cima do Papa: onde já se viu? Nós não podemos condenar o homossexual, nós temos que condenar a homossexualidade. Porque o homossexual está desviado do seu caminho e precisa ser recuperado para o caminho verdadeiro de sua identidade. E isso se faz pela conversão, pela evangelização, pela experiência de Deus. Agora, eu não posso simplesmente jogar o pecador e o pecado fora, eu tenho que jogar o pecado fora. Aquilo que Jesus Cristo falou para aquela mulher adúltera, que foi colocado na sua frente: quem te condena? Nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Há uma exigência de uma mudança de rumo, há uma exigência de mudança de comportamento, uma exigência de mudança de valor. Mas eu não posso jogar o pecado e o pecador fora. Então, quando nós temos essa visão do pecado como um erro, e aquele que erra também está fora da graça, ou seja, o pecado como uma imperfeição, nós vamos cair naquilo que nós encontramos no Evangelho de João também. Quando os apóstolos perguntam para Jesus Cristo a respeito daquele cego: foi ele que pecou ou o pai dele que pecou? Uma coisa que o pecado vai causar problemas de exclusão social e o sujeito tem que pagar as contas disso daí. Não, a misericórdia de Deus é superior aos pecados, e todo pecado que é arrependido é perdoado. E todo pecador que se arrepende, novamente ingressa na amizade com Deus e é restaurado em toda a sua dignidade de filho de Deus, como o filho pródigo foi restaurado. Portanto, existe um outro critério de avaliação, e não é o critério da imperfeição. Portanto, ter o pecado como simplesmente uma imperfeição não nos leva a uma vida santa. Nós temos que entender o pecado como um desvio, e como desvio eu posso recuperar pela conversão meu estado anterior. Mas nós temos que tomar cuidado com essa visão de não deixar uma consciência laxa, né? Posso tudo e depois eu me arrependo, não. Isso aí já seria uma ousadia muito grande, seria um descaso com a própria graça de Deus. Porque a visão que Jesus Cristo tem do pecado não é a visão objetiva, mas é uma visão subjetiva. No próprio Sermão da Montanha, Jesus Cristo fala: está escrito, não cometerás o adultério.
Eu, porém, vos digo, aquele que desejar em seu coração, já cometeu. Visto que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que odiar em seu coração, já cometeu o assassinato. Jesus Cristo apresenta o pecado em duas realidades. Uma realidade objetiva e uma realidade subjetiva. E ele valoriza muito mais essa realidade subjetiva, que é o desejo, o que eu quero fazer, a minha vontade, a minha decisão, do que realmente o desejo factual, o fato, a realização daquele desejo. E por isso ele vai falar, olha, está escrito, não cometerás adultério. Ótimo, nós não cometemos adultério, mas ficamos a vida inteira desejando a mulher dos outros, o que é isso? Ou os homens das outras, o que é isso? É o adultério. Não, eu não matei ninguém. Não matei ninguém, nunca dei um tiro na cabeça de alguém, nunca matei ninguém. Mas já odiei de morte irmãos, pessoas próximas, já desejei a morte deles. O que é isso? É o pecado. Portanto, existe uma outra realidade do pecado que nós temos que ver, que é essa realidade subjetiva, que não é uma realidade somente objetiva. Quando nós começamos a viver essa vida de santidade, baseada nisso, no farisaísmo, no pelagianismo, nesse puritanismo, através das regras do não, isso faz com que a vida cristã se torne insuportável. Porque você não pode fazer nada, é o que nos acusam. Falam, ser cristão é muito difícil, não pode nada, é uma religião do não, uma religião da proibição. Porque se nós formos olhar santidade somente nesse aspecto de perfeição, de não cometer erros, nós vamos tornar o cristianismo uma religião insuportável. E isso nós somos acusados, e não é verdade isso. E quando nós colocamos a santidade como uma vida sem erros, sem defeitos, nós tornamos a santidade um ideal inatingível. Inatingível. Então, isso que Deus fala, sede santos como eu sou santo, se torna impossível. Somente para aqueles que são heróis da santidade que a gente tem aí nos santos que são colocados nos altares. Mas há uma coisa muito interessante, né? Porque esses santos que nós colocamos nos altares, quase todos eles se confessaram grandes pecadores antes. E alguns deles, não preciso falar da vida de Santo Agostinho, nem na vida de São Paulo, que presidiu o assassinato de Estevão. Parece que essa santidade convive em um certo momento, em uma certa circunstância, com o próprio pecado. E é o arrependimento do pecado e é a busca da graça que santificou todos esses homens e mulheres. E não uma vida sem defeitos. Uma vida que procura viver conforme a vontade de Deus. Então, nós temos que começar a compreender a santidade a partir de outro critério. O Papa Francisco fala que essa visão de santidade perfeccionista, na realidade, é um autocentrismo excludente de qualquer vida cristã. Ele fala que é a busca do próprio umbigo, nessas expressões franciscanas, a busca do próprio umbigo. Então, nós temos que ver a santidade num outro princípio, de uma outra forma. Aí eu proponho um outro texto. Do mesmo sermão, nós sabemos que o Sermão da Montanha é colocado de duas maneiras nos evangelhos sinóticos. O Evangelho de Mateus coloca o sermão na montanha e o Evangelho de Lucas coloca esse mesmo sermão na planície. Então, nós temos o Sermão da Montanha em Mateus e o Sermão da Montanha em Lucas na planície, porque o planejamento dos dois evangelhos difere um pouco. Lucas tem a visão do que a vida cristã é uma subida para Jerusalém e Mateus tem a visão da vida cristã, do cristianismo, como uma nova maneira de viver, uma nova lei, uma nova aliança. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 36, nós encontramos um versículo semelhante àquele: sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Lucas fala, sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. Então ele propõe uma outra leitura da santidade.
Ele não propõe mais a leitura da santidade a partir de uma perfeição. Ele propõe a leitura da santidade a partir da misericórdia. E isso faz uma diferença no tamanho de um bonde. Em 2015, o Papa Francisco propôs, inclusive, um ano da misericórdia para toda a igreja, fazendo com que a igreja repensasse essa visão de santidade, a visão da misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia é como Deus nos ama. A essência da santidade de Deus é o amor, porque Deus é amor. E o amor de Deus em relação a nós, os homens pecadores, é a misericórdia. Ele não leva em consideração o nosso pecado, mas sim o amor que Ele tem por nós. Esses dias eu estava numa das brigas com Deus. Eu não sei se vocês já brigaram com Deus. Se vocês não brigaram com Deus ainda, eu falo para vocês profeticamente que um dia vocês vão brigar. Porque é próprio das relações. Briga não quer dizer separação, abandono, quer dizer discordância. Nem sempre a gente concorda com Deus, né? A gente acha que a gente entende das coisas mais do que Ele, né? Depois a gente compreende que não é bem assim. Ele sempre tem razão. Mas eu estava numa das brigas com Deus e pedindo uma coisa para Ele. E aí, a certa altura do acontecimento, eu falei assim: como é que eu vou convencer Deus daquilo que eu quero? Aí eu falei para Ele: ó Senhor, não pelos meus méritos, mas porque o Senhor me ama. Então, porque o Senhor me ama, por favor. Aí eu coloquei Deus numa situação de sinuca de bico, né? Porque Ele não pode negar que Ele me ama. É claro que Ele ama e faz para mim o que é melhor. E nem sempre o que é melhor para mim é aquilo que eu estou pedindo, e sim aquilo que Ele quer realizar em minha vida. A dificuldade nossa é essa, né? Saber que Ele veio antes, Ele sabe muito mais do que nós a respeito de nossa própria vida que a gente mesmo. Então, Ele nos ama e nem sempre, porque Ele nos ama, vai nos dar aquilo que nós pedimos. Mas essa é a realidade de Deus em nosso favor. Ele nos ama. Apesar de pecadores, Ele nos ama. Apesar de estarmos errados, Ele nos ama. E o seu amor deve ser o suficiente para nos convencer a viver o seu caminho, porque é o melhor caminho para nós. De uma forma até egoísta. Obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus é o que melhor podemos fazer para nós mesmos. Porque se Deus nos ama, Ele nos quer absolutamente felizes, porque essa é a propriedade do amor, querer que o outro seja feliz, não que você seja feliz, mas que o outro seja feliz. Então Deus nos ama porque Ele nos quer realizados e felizes. Portanto, fazer aquilo que Deus quer para mim é o que eu posso fazer de melhor, porque assim eu vou alcançar a minha realização, assim eu vou alcançar a minha santidade, assim eu vou alcançar a minha felicidade. Deus é amor. E tudo que Ele faz em nosso favor é nos amar. E a expressão do amor de Deus para nós é a misericórdia. No ano da misericórdia, o Papa falava que Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai para nós. O cardeal Walter Casper falava que a misericórdia é o jeito de Deus nos amar. E se a misericórdia é o jeito de Deus nos amar, Deus é misericórdia para nós. Isso, ao olharmos Deus como misericórdia, ao olharmos o amor de Deus para nós, que é a misericórdia, nós começamos a olhar o pecado de uma maneira diferente. Começamos a ver o pecado como um desvio, como um engano, como uma desobediência, como uma vontade de nos apropriar de nosso próprio destino e fazer as coisas sem Deus. Mas olhamos o pecado como algo que pode ser corrigido pela conversão, algo que pode ser corrigido pela misericórdia, e por causa da misericórdia, nós não temos medo de voltarmos a Deus, porque a misericórdia será suficiente para nos acolher e nos restaurar em nossa dignidade e nossa relação de graça. Portanto, o critério de viver a santidade deve ser necessariamente o critério do amor. Portanto, nós seremos santos na medida que nós vivemos a radicalidade do amor. O santo é aquele que vive a radicalidade do amor. E porque nós não sabemos o que é o amor, e nós não sabemos o que é amar, Deus nos revelou em Jesus Cristo o que é amar, o que é viver pelo amor, ou seja, o que é viver a santidade. A santidade como a vivência do amor. E como é que Jesus Cristo nos amou? Que é o critério de nosso amor um pelos outros, que é o critério de nossa santidade, de vivermos essa santidade que é a vida cristã. Como que Jesus Cristo nos amou? Primeiro, Jesus Cristo nos amou quando éramos seus inimigos.
Então Paulo fala isso, quando éramos inimigos, Deus nos amou. Portanto, Jesus Cristo nos amou quando éramos seus inimigos. Por isso, vida de santidade, vida de amor é amar os inimigos. Nós não levamos muito a sério isso não, porque os inimigos a lei, os inimigos a exclusão, os inimigos, não, para os inimigos o amor. Essa é a paga que nós damos aos nossos inimigos. Essa é a vingança que nós fazemos contra nossos inimigos. Nós os amamos. E o que é amar? Amar não é um sentimento. Amar é uma decisão pelo bem do outro. Uma decisão radical pelo bem do outro. E, portanto, se eu amo o inimigo, eu tenho que decidir pelo bem dele, não pelo meu bem. Isso pode ser difícil. Como aquele inimigo que causou um maltrato, que causou um problema sério, e você tem que se decidir pelo bem dele. Não é fácil. Isso é só para os santos. Isso é só para os santos. Isso é para todos nós que somos chamados à santidade. E é difícil. E Jesus Cristo fez isso. Amou os inimigos. Depois Jesus Cristo amou até o fim. Portanto, nós devemos amar até o fim. E não em alguns momentos. A nossa opção, a nossa primeira opção em todo o nosso relacionamento com as coisas e com os outros deve ser o amor. Esse negócio de falar assim, eu te amo tanto, quero ser feliz, vou casar com você. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você falar assim, eu te amo tanto e quero fazer você feliz, eu vou casar com você, você tem grande chance de dar certo. Aí você tem grande chance de dar certo. Porque aí você vai amar até o fim. Não só naquele momento. Não só naqueles momentos bons. Eu tenho 43 anos de casado. E se eu não tivesse feito uma opção pelo amor, pela felicidade de minha esposa, não tinha durado, pelo meu temperamento, não tinha durado 5 anos. E sobretudo, porque eu não vivo em casa, né? Eu acho que por causa disso durou também. Eu vivo em missão. Amar até o fim. Até o fim. Amar não em alguns momentos, mas até o fim. Naqueles momentos ruins, sempre optar pelo bem do outro. Como Jesus Cristo nos amou sempre. Sempre. Não foi condicional. Não foi condicional. Nos amou sempre. O gesto de amor de Jesus Cristo por nós, se encarnou, assumiu nossa humanidade, se reduziu, abriu mão da sua eternidade para se tornar como nós, para viver a nossa vida e dessa forma nos dar a possibilidade de viver a vida de Deus. Amou sempre, amou até o fim, amou os inimigos. E esse amor de Jesus Cristo é um amor de entregar a própria vida. Entregar a própria vida. Amar é entregar a própria vida. Em favor do outro. Isso é o martírio. O martírio branco é aquele que não tem derramamento de sangue. E o martírio de sangue é aquele que tem o derramamento. E o que é o martírio? Amar o outro, dar a vida ao outro. O tempo, a dedicação, a atenção. O outro está precisando falar com você e você está sem tempo. Porque você tem algo para fazer para você. Aí você mata e se mata para o seu tempo, para dar tempo para o seu irmão. Isso é martírio, isso é amar entregando a própria vida. Não ter um diálogo como aquele do Paulinho da Viola, no semáforo da vida. Olá, como vai? Eu vou bem, e você? Eu vou indo. Porque nós sempre estamos indo. Sempre estamos indo, sempre tem alguma coisa a mais para fazer, sempre tem outra coisa mais importante para fazer, e não aquilo que é exigido naquele momento. Dar a vida para o outro, a dedicação para o outro. Assim que Jesus Cristo nos amou, assim Deus manifestou a sua misericórdia para conosco. E essa é a nossa vocação. Se a nossa vocação é a santidade, a nossa vocação é ao amor, ao amar, e ao amar misericordioso. O amor que releva as coisas. São Paulo, na sua carta aos Coríntios, coloca tão claro isso. O amor nada quer para si, o amor nada faz de vergonhoso, o amor se dedica, o amor se entrega, o amor desculpa, o amor crê. Isso é ser santo.
Não é não cumprir as regras. Eu vou cumprir as regras morais, vou cumprir os princípios éticos, porque eu tenho o amor de Deus em mim. Porque eu amo, porque Deus me pediu para amar e me chamou à vocação do amor. Então, por isso as regras são cumpridas. Mas elas só têm valor na medida que elas expressam o meu amor por Deus e pelo meu irmão. E isso é santidade. E isso nos torna livres. Porque o amor nos liberta. Isso nos faz viver uma vida com significado. E não uma vida boicotada, proibida. Mas uma vida livre, uma vida em plenitude. Num mundo onde nós estamos. Porque nós temos que amar o mundo. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho. Não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Por amor nós temos que estar no mundo para salvar o mundo. E não nos retirarmos do mundo para condená-lo o mundo. Isso é santidade. Então, a santidade não pode ser resumida nas regras. A santidade não pode ser resumida nas leis, no farisaísmo, no pelagianismo. Não pode. No jansenismo, não pode. A santidade tem que ser fundamentada no amor. No amor que nós temos que ter uns pelos outros. No amor que nós temos que ter por Deus. O amor. Isso nos faz santos. Aí você pode dizer para mim que é muito complicado, então. Que é mais fácil ser santo cumprindo regras do que ser santo cumprindo o amor. E que amar como Deus nos ama em Jesus Cristo, amar como Jesus Cristo nos ama, nos revelando o amor de Deus, isso é impossível para nós, porque o nosso amor é limitado. Não, se Deus nos chama à santidade, e a santidade é amar, Deus também tem que dar-nos a capacidade de amar como Ele nos amou. Porque só assim nós viveremos a vocação à santidade que Ele nos chamou. Por isso, Ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Nos deu o Espírito Santo, que é o amor de Deus derramado em nosso coração, para que a gente possa viver essa vocação. Na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, diz isso. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, se o Espírito Santo nos foi dado, e o Espírito Santo é o amor de Deus, e ser santo é amar como Deus nos ama, o Espírito Santo nos capacita a sermos santos, porque nos dá o amor com o qual nós devemos nos amar uns aos outros. Então, nós não temos desculpas. A santidade não se torna algo inatingível. A santidade se torna algo possível para todos aqueles que têm o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, levanta a mão para mim. Só os pagãos não têm. Portanto, todos nós podemos ser santos como Deus é santo, porque seu amor está em nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo.